Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4. E nós vamos estar meditando hoje nas referências de onde nós pregamos no último vídeo, Nós possamos ter aí um perfeito entendimento, da palavra de Deus que foi pregada já no último vídeo, de Gálatas, capítulo número 4, nas referências das quais nós trouxemos a palavra no vídeo anterior, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, vamos lá então, irmãos, tá? Aleluia, Pai. Gálatas, capítulo número 4. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo de vós, como convém, mas querem excluir-vos, para que vos também tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são duas alegorias dos dois concertos.
Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um nome da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac, como Isaac. Né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vou repetir, né? De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos agora, irmãos, já entrar nas referências, né? Para que nós possamos dar uma boa elucidação, né? Aqui nesta mensagem, para que nós possamos ter um maior aproveitamento de tudo aquilo que nós lemos, né? E estamos nesse momento meditando, tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Gálatas, capítulo 4, né? Do 4, das referências, vamos do 4, do primeiro, versículo 1 até o versículo de número 5, né? Onde vamos rever o que está escrito aqui, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém, irmãos? Vamos ver agora o que diz as referências em relação a isso, né? Tutores, debaixo de tutores determinados pelo Pai, né? A declaração feita por Paulo aqui, embora tenha sido feita primeiramente para ilustrar a situação dos fiéis nos tempos da lei, indica que os pais piedosos normalmente cuidavam da instrução e da educação dos seus filhos.
ver em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Esta tarefa era executada em casa diretamente, ou colocando os filhos sob os cuidados de mestres piedosos escolhidos pelos pais. A Escritura indicam claramente que os pais devem fazer tudo quanto podem para assegurar aos filhos uma educação santa e cristã, protegendo-os das filosofias ímpias e dos princípios antibíblicos do mundo. Ver em Lucas, capítulo 1, versículo 17, nota. Ver o estudo, Pais e Filhos, página 1839. Né? Vou repetir, irmãos, essa menção aqui, porque ela é de fundamental importância. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Esta tarefa era executada em casa, diretamente ou colocando os filhos sob o cuidado de mestres piedosos escolhidos pelos pais. Né? As Escrituras indicam claramente que os pais devem fazer tudo o quanto podem para assegurar aos filhos uma educação santa e cristã, protegendo-os das filosofias ímpias e dos princípios antibíblicos do mundo. Ver em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Né? Nota, ver o estudo, Pais e Filhos, para 1839. Né? Uma pequena pausa para fazer um comentário aqui, um breve comentário a respeito desta importância dos cuidados dos pais para com os filhos. Né? E aqui, sobre essa afirmação, o Senhor me faz lembrar, né, o que diz o Senhor lá em Salmos, né? Salmos e também em Provérbios, né? Ensina o menino o caminho em que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Tem um ditado popular, irmãos, que o mundo fala, né? E ele é real e verdadeiro, né? Ele é real e verdadeiro, esse ditado que o mundo fala a respeito dessa afirmação, né? Sobre ensina o menino o caminho que deve andar, né? Porque até quando envelhecer não se desviará dele. Né? Então realmente é de fundamental importância que a criança, né? Qual é o ditado que eles usam? Né? Educação vem de berço. Né? E é verdade, irmãos, porque vocês podem observar, né? Deus fala em outra mensagem, né? O cipó você torce enquanto é verde. Né? Eu que sou camponês, sou do mato, sou da roça, né? Conheço trabalhos artesanais feitos com cipó, né? Principalmente colocando, né, nas cabaças para carregar águas. Né? Antigamente o pessoal trabalhava na lavoura, era tipo mutirão. Era muitos homens trabalhando junto no eito, né? Trabalhando ali, turma de 15, 20, 30 homens, né? E ali tinha os meninos no meio também, né? Ou às vezes os homens trabalhavam numa parte da lavoura, as mulheres e os meninos em outra parte, né? E eu fui criado trabalhando dessa maneira, comecei muito novo e conhecendo essas coisas todas, né? E naquela turma, quando estava de tarefa, trabalhando por tarefa, por empreita, cada um levava o seu barril de água, né? É o chamado barril de água, né? Ou cabaça de água, cabaça d'água, né? Mas muitas vezes, quando estava no mutirão, tinha serviço que não tinha como dar tarefa nem por empreita para o povo. É o chamado por dia, né? Trabalhar por dia, né? Ali trabalhava todo mundo junto, é o famoso de sol a sol que antigamente era. Hoje não, hoje está normatizado, formalizado, hoje é proibido trabalhar além de tantas horas, de acordo com a lei, com a legislação, né? De modo que naquela época era de sol a sol, né? O sol nascia, tinha que estar no pé do eito. E para deixar o trabalho tinha que esperar o sol se pôr para poder encerrar o trabalho, para ir embora para casa. Chegava em casa de noitinha já, mesmo morando perto, né?
E a água era transportada, tinha o bombeiro, chamado bombeiro, né? Hoje as crianças de hoje, o bombeiro que as crianças de hoje conhecem, muitos dos adultos também, o bombeiro que as crianças conhecem é o bombeiro que apaga fogo, né? O chamado corpo de bombeiros, né? Apaga fogo, faz socorro, um monte de coisas, outros, né? Desastres sobrenaturais nos escombros, essas coisas todas que acontecem, é os bombeiros que atendem. Mas na minha época de menino, né? Bombeiro era quem transportava água, buscava água para dar água para a turma no eito. Tinha 25, 30 homens trabalhando no eito, na lavoura, e tinha aquela cabaça grande. Cabaça de todo tamanho para transportar água. Tinha cabaça, tinha barril, não tinha como buscar numa vasilha só, tinha que ter 3, 4 vasilhas para buscar, que o bombeiro chegava com a água e ele passava ali, todo mundo no cabo do eito, ali no pé do eito, no cabo do Guatambu mesmo, né? Naquele tempo não tinha bombas com herbicida e não tinha também roçadeiras, era na enxada mesmo, né? E ali todo mundo, aí o bombeiro ia passando pessoa por pessoa, com a cabaça na mão, com o barril na mão e a caneca na mão, né? E perguntando quem queria água. As pessoas não podiam parar para ir tomar, para beber água, não. O bombeiro tinha essa função, né? Daqueles 25, 30 homens, tinha um que era bombeiro, né? E ali ele então, era transportado na cabaça. E a cabaça, irmãos, era trabalhada com cipó, né? Trabalhada com cipó. Mas quando é que esse trabalho era feito, né? Logo após a cabaça era curada, ficava pronta para carregar água, né? Quem é da roça sabe do que eu estou falando e sabe também como fazer, né? Quem é mais antigo. Então, ela trabalhava a cabaça com cipó. Tira o cipó verde, tem vários cipós bons para isso, cipós que a gente usava para isso, né? Cipó de São João, e outros cipós mais na época, a gente já falava assim, né? Então, enquanto ele era verde, você pegava a cabaça e fazia, você vestia ou revestia ela, como reveste um botijão de gás com tecido, hoje esses tecidos que as mulheres fazem para poder colocar seu chamado capa de botijão, né? Aquele trabalho artesanal bonito que é feito com linha apropriada. O homem na época fazia nas cabaças com cipó, e era feito com cipó verde, e que durava a vida toda, né? Porque se você esperar o cipó secar para poder torcer ele não te obedece, ele quebra, você não consegue fazer. E Deus fala exatamente isso na sua palavra, né? Ensina ao menino o caminho que deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele, né? Isso está lá em Salmos, né? E tem também em Provérbios 6:22, né? Também fala o mesmo significado, com ligeira mudança na expressão, mas o significado é o mesmo, né? Então, você torce o cipó enquanto é verde, e a criança, ela só consegue ser homem de verdade se uma pessoa honesta, honrada e trabalhadeira e temente a Deus, se os pais der para ele essa educação quando menino, quando criança, né? É diferente da educação que se dá na escola pelo professor. O professor na escola, qual é a educação que o professor dá na escola? Educação cultural, o menino adquirir conhecimento cultural na escola, ou culturais, né? Essa é a educação que o professor dá na escola. Agora, os pais, é de princípios a educação que os pais têm que dar para os filhos em casa, né? Boas maneiras, bons costumes, a obedecer, né? A chamar os mais velhos de senhor, de senhora, né? Obedecer os patrões, ter conhecimento que tem que ser submisso ao patrão, tem que obedecer, tem que ser zeloso, tem que cuidar com carinho, tem que obedecer o professor na escola, né? Bença papai, bença mamãe, né? Então, de modo que é disso que a palavra de Deus está falando, é dessa educação, né? Então, de modo que se você fizer isso quando a criança é novinha e pequena, né? Por isso que fala, a educação vem de berço. Então, você ensina logo após a criança começar a entender. Eu falo muito isso, eu tenho 3 filhos, né? E a criança, você não consegue fazer com que ela te obedeça, falar, vai lá, ela vai, vem aqui, vem, faz isto, faz, não faz, ela não faz. Antes dos 4 anos de idade, ela completou 4 anos de idade, você pode começar a trabalhar ela
como se diz no ditado antigo, você pode começar a puxar o queixo dela, puxar o beiço dela, que ela aprende e obedece e pratica e nunca mais esquece da boa educação que ela recebeu dos seus pais. E é disso que a palavra está falando aqui, exatamente sobre esta que está tratando aqui, nesses primeiros 5 versículos, dessas referências de Gálatas 4, capítulo 1, até o de número 5, nas referências, trata exatamente desse assunto. Então, ensina o menino o caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Então, essa é a boa educação, né, que nós temos que dar para os nossos filhos, para que eles aprendam, cresçam e sejam homens de verdade. Tá certo, irmão? Então, quando os pais não podiam ter tempo suficiente para poder educar os filhos dessa forma que eu estou falando, né, ele pegava a pessoa da confiança dela, assim como a mãe, assim como faz com o babá, faz com o caseiro e faz com o chofer. Né? As pessoas que têm poder aquisitivo, que não têm tempo para cuidar dos filhos, para dar educação para os filhos, ela contrata funcionários com essas qualificações que eu acabei de mencionar aqui agora, para que possa cuidar dos seus filhos e os filhos crescer, tendo a educação das quais os pais determinou para aquele tutor. Né? Então a babá é uma tutora, o caseiro é um tutor, o chofer é um tutor, que cuida dos filhos dos patrões o tempo todo, que está. Agora, os filhos de pessoas simples, humildes, então já está com os pais o dia todo, em toda e qualquer circunstância, exceto o tempo que não está na escola, né? Então, de modo que a gente consegue passar para a criança uma boa educação e a criança consegue ser um adulto fiel, honesto, honrado, trabalhador e temente a Deus. Basta os pais também ter esse princípio na sua própria vida, né? Ele consegue passar bem para os filhos e as pessoas, e os filhos são pessoas agradáveis, né? E aonde quer colocar os pés, né? São filhos que honram o pai e a mãe por toda a sua vida, porque ele aprendeu quando ele era criança, no tempo que ele era verde, o cipó estava verde, então podia torcer, que ele torcia o quanto quisesse e não quebrava, e não quebra, né? Então é disso que a palavra está falando aqui, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, fica todos na paz de Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Dando sequência, irmãos. Vamos estar dando sequência nessa mensagem que é extraordinária, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus.